Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre as cartas de Circleville, um caso que remonta à década de 1970 e que fez com que habitantes de uma pequena localidade dos Estados Unidos começassem a olhar uns aos outros com desconfiança, situação que perdura até os dias de hoje. Vamos aos fatos. Circleville, no estado norte-americano de Ohio, é uma pequena cidade à beira do rio Scioto, a 40 quilômetros da capital estadual Columbus. É uma típica pequena cidade norte-americana, onde todo mundo se conhece e os índices de criminalidade são extremamente baixos. Circleville é também a sede do condado de Pickaway e conta com uma população de pouco mais de 14 mil habitantes, que pouco cresceu desde a fundação da cidade, em 1810. O nome da cidade, que seria algo como Vila Circular em português, é derivado de seu layout original, um círculo de terra de 340 metros de diâmetro, dentro do qual as primeiras construções municipais foram erguidas. Hoje, a cidade é famosa pelo tradicional Circleville Pumpkin Show, um festival anual realizado desde 1903, que premia a produção de abóboras gigantes, um passatempo que é bastante comum nos Estados Unidos. Em 1976, alguns incidentes bizarros e perturbadores vieram a desestabilizar o ambiente de paz e tranquilidade da cidade. Muitos dos habitantes de Circleville e de cidades vizinhas começaram a receber cartas anônimas de caráter agressivo. As cartas continham ameaças de violência e informações pessoais, que em alguns casos apenas o destinatário teria conhecimento. Muitas dessas cartas foram escritas com termos mais vulgares e obscenos imagináveis. Nenhuma delas tinha o endereço do remetente, e todas pareciam vir de algum lugar de Columbus. Cada carta foi escrita no mesmo estilo, com letras de forma maiúsculas, o que provavelmente se tratou de uma tentativa de encobrir a caligrafia do autor. Outra teoria, porém, dizia que pela quantidade de cartas enviadas, deveriam existir vários autores, e não apenas um. Embora muitos dos então 12 mil habitantes da cidade tivessem sido alvo das ameaças, uma mulher foi aparentemente escolhida como alvo preferencial. Era ela, Mary Gillespie, uma motorista de ônibus escolar local bastante conhecida e querida na comunidade. Além de trazer afirmações perturbadoras, como a alegação de que sua casa estava sob constante vigilância e que poderia ser alvo de ataques, a carta também afirmava que Mary, que era casada, estava tendo um caso extraconjugal com um superintendente escolar de Circleville. Em tom de ameaça, o autor exigiu que ela terminasse imediatamente o caso, e que se não o fizesse, sofreria sérias consequências. O texto também deixava claro que não se tratava de brincadeira ou de trote. Embora a chuva de cartas ameaçadoras que ainda atingia Circleville já fosse de conhecimento geral, Mary, a princípio, não deu muita importância ao ocorrido. Mas nas semanas seguintes, novas cartas começaram a chegar, com teor semelhante e a mesma exigência para que o suposto caso com o superintendente escolar fosse terminado. Mary começou a esconder as cartas e observar com mais atenção as pessoas ao redor, para tentar descobrir quem estava por trás daqueles textos. As cartas pareciam pessoais demais e com detalhes demais de sua vida íntima para que tivessem sido escritas por algum desconhecido. Todo o seu esforço para identificar o remetente, porém, foi em vão. Ninguém de seu círculo íntimo parecia estar agindo de forma suspeita. Mais algumas semanas se passaram e uma nova carta chegou à casa dos Gillespie. Dessa vez, entretanto, era dirigida ao marido de Mary, Ron. A carta reafirmava que havia um caso entre a sua esposa e o superintendente escolar e reforçava a necessidade do fim do relacionamento. Caso contrário, o mesmo seria encerrado à força e sangue iria ser derramado. Confrontada pelo marido, Mary negou veementemente estar mantendo qualquer caso extraconjugal. Talvez as cartas fossem apenas uma tentativa de manchar a reputação de Mary.
Ron acreditou na esposa e tentou ignorar as ameaças e as intimidações e seguir em frente. No entanto, a chegada de outra carta arrepiante rapidamente mudou o cenário. A carta dizia, abre aspas, Ron, você teve 2 semanas e não fez nada. Admita a verdade e informe o conselho escolar. Do contrário, irei transmitir na televisão e distribuirei pôsteres, placas e outdoors, até que a verdade seja revelada. Fecha aspas. Novamente confrontada, Mary voltou a negar o caso. O casal começou então a refletir sobre quem poderia ser o possível escritor daquelas cartas. Suas suspeitas, a princípio, se centraram no cunhado de Ron, que à época era casado com sua irmã Karen, um homem de nome Paul Fresher. Para testar essa hipótese, os Gillespie aproveitaram o ambiente de medo que imperava na cidade e enviaram a Paul várias cartas escritas de forma semelhante, destacando que sabiam quem ele era e o que estava fazendo. Um pedido para que ele interrompesse todas as atividades, sem que houvesse necessidade de recorrer a qualquer violência, foi incluído. Por alguns dias, a manobra pareceu ter funcionado. Embora os Gillespie pudessem ter certeza de que Paul era o responsável pelo seu tormento, eles pelo menos consideraram que tudo estava acabado. Porém, em 19 de agosto de 1977, quase um ano depois do início do envio das primeiras cartas, tudo mudou. Já há algumas semanas sem receber ameaças, os Gillespie estavam tranquilos. Naquela tarde, o telefone tocou na casa da família. Ron atendeu a ligação e por alguns instantes não disse nada, limitando-se a ouvir o que a pessoa do outro lado da linha tinha a dizer. Nunca se soube quem era essa pessoa ou o que ela falou, mas Mary notou que o semblante do marido ia se desfigurando de ódio conforme ouvia as palavras do outro lado da linha. De repente, ele desligou o telefone e, sem dizer uma só palavra, apanhou sua pistola e saiu de casa. Mary insistentemente perguntou o que estava acontecendo, mas Ron simplesmente a ignorou. Dirigindo a alta velocidade, Ron acabou batendo o carro em uma árvore em um cruzamento não muito distante de sua casa, morrendo instantaneamente. A polícia acorreu ao local e, ao investigar o acidente, descobriu que a arma de Ron havia sido disparada uma vez. Os detetives não conseguiram encontrar nenhuma razão ou circunstância para que Ron tivesse atirado, intencionalmente ou não. O acidente aconteceu momentos depois que Ron foi embora e ninguém na região do ocorrido ouviu qualquer ruído de tiro. O acidente foi considerado genuíno, sem qualquer sinal de sabotagem, embora fatos estranhos tenham surgido. Um exame pós-mortem registrou que o nível de álcool no sangue de Ron era 1,5 vezes o limite legal. Mary, porém, afirmou categoricamente que ele não havia bebido aquele dia, e mais, que seu marido, na verdade, era abstêmio, o que foi confirmado por todos os parentes e amigos do falecido. O xerife do condado de Pickaway chegou a admitir que parecia haver mais no acidente do que aparentava à primeira vista, embora mais tarde tenha se retratado dessa fala. As cartas, por sua vez, não cessaram. Vários moradores locais, incluindo funcionários do departamento do xerife, começaram a receber mensagens que manifestavam indignação com o inquérito oficial e praticamente imploravam por uma investigação adicional. Era como se o emitente das cartas soubesse que tinha se tratado de um crime, presumivelmente por ele mesmo ser o autor, e zombasse da polícia, desafiando-a a encontrá-lo. Mary também continuou recebendo cartas. As mensagens afirmavam que o autor sabia que o caso extraconjugal dela não havia acabado e que, caso não se encerrasse imediatamente, mais sangue seria derramado. Já desesperada e sem ver saída para a situação, Mary admitiu a parentes e amigos próximos que de fato mantinham um relacionamento com o superintendente escolar, mas garantiu que o caso tinha começado apenas recentemente, após a chegada das primeiras cartas. Ela também disse que acreditava mais que nunca que Paul, o cunhado de seu falecido marido, era o escritor das mensagens misteriosas.
Apesar de todo o assédio e escândalo advindos das cartas, Mary conseguiu manter o emprego e tocar sua vida. A comunidade continuou recebendo as cartas anônimas, agora quase todas dedicadas a alardear o caso extraconjugal de Mary e a insultá-la. Ela mesma continuou recebendo mensagens de ameaça ainda por alguns anos. Em 1982, 6 anos após o início de toda a trama, um novo acontecimento sinistro veio abalar ainda mais a vida de Mary. Quem quer que estivesse por trás das cartas deu um passo ousado para fazer valer suas ameaças. Em uma manhã, enquanto dirigia o ônibus escolar, Mary notou que alguém tinha colocado uma placa de fabricação manual no trajeto entre a sua casa e a escola. A placa dizia que a vida da filha de Mary iria acabar como forma de punição pelos pecados da mãe. Indignada, ela parou o ônibus, desceu do veículo e foi remover a placa do local. Depois de arrancar a placa, Mary notou uma caixa com um barbante amarrado a outro poste próximo. Ela retirou a caixa e voltou ao ônibus para abri-la. Dentro havia uma armadilha primitiva, com um barbante amarrado ao gatilho de uma pistola, que supostamente deveria disparar caso alguém tentasse remover a placa. Felizmente, a armadilha era mal feita e não disparou. Completamente aterrorizada, Mary chamou a polícia, que acorreu ao local e apreendeu a armadilha. Mais tarde, os detetives descobriram que alguém havia feito uma tentativa grosseira de raspar o número de série da arma, que ainda assim era identificável. A polícia rastreou a arma até ninguém menos que Paul Fresher, o cunhado do falecido Ron. Paul declarou que não sabia nada sobre o ocorrido e que a arma, que um dia havia pertencido a ele de fato, tinha desaparecido há muito tempo. A arma era praticamente a única pista sólida que a polícia tinha à sua disposição na época. Então os detetives fizeram Paul passar por um teste de caligrafia em que ele teve que copiar algumas das famosas cartas de Circleville. Os peritos concluíram que as caligrafias eram correspondentes e o xerife imediatamente prendeu Paul por tentativa de homicídio. O julgamento de Paul Fresher começou no final de outubro de 1983 e levou à condenação do acusado por tentativa de homicídio, com uma pena fixada em 25 anos de prisão, possibilidade de condicional a partir dos 7 anos. Para os residentes de Circleville, um pesadelo de mais de 7 anos estava encerrado. Mas será que estava mesmo? Apenas alguns dias após a prisão de Paul, novas cartas começaram a chegar aos habitantes de Circleville. Como antes, todas tinham o carimbo de Columbus, enquanto Paul, na realidade, estava cumprindo pena na cidade de Lima, também em Ohio. As cartas zombavam das autoridades por terem prendido a pessoa errada e traziam novas ameaças à comunidade. A letra de forma, já conhecida por todos, parecia idêntica à das cartas anteriores. As autoridades, porém, se recusaram a reabrir as investigações, alegando que o responsável já tinha sido preso e que estava, de alguma forma, arranjando um jeito de escrever as cartas de dentro da prisão. Guardas, funcionários e o diretor da penitenciária negaram veementemente essa possibilidade, mas nem o testemunho deles serviu para que a polícia se dispusesse a voltar a investigar as cartas de Circleville. Ironicamente, o próprio Paul recebeu algumas das misteriosas cartas enquanto cumpria sua sentença na prisão. As mensagens zombavam de sua condenação. Uma delas dizia, abre aspas, agora, quando você vai acreditar que não vai mais sair daí? Eu te disse há 2 anos. Quando armamos para alguém, armamos para alguém. Você não escuta nada? Ninguém quer você fora. Ninguém. A culpa está com você. Haha, não conte a ninguém sobre esta carta. Fecha aspas. Enquanto cumpriu sua pena, Paul foi sempre considerado um prisioneiro modelo. Em dezembro de 1990, ele se tornou elegível para a liberdade condicional. Grande parte de sua argumentação para sair da prisão baseou-se no fato de que as cartas tinham continuado a ser enviadas enquanto ele cumpria a pena, e que ele próprio as havia recebido. Paul pediu para que os funcionários da penitenciária testemunhassem que ele não teria tido oportunidade de escrever as mensagens, o que eles confirmaram. Ainda assim, seu pedido de liberdade condicional foi negado, como também foi negado 2 anos depois, na segunda oportunidade.
Apenas em maio de 1994, na sua terceira tentativa, após 11 anos na cadeia, Poe teve a liberdade condicional concedida. Ele manteve a afirmação de que era inocente até sua morte, em 2012. 6 meses após Poe ter sido libertado, o programa de TV Unsolved Mysteries transmitiu um episódio em que eram mostrados alguns trechos das cartas de Circleville. 3 dias depois, o programa recebeu sua própria carta, que simplesmente dizia, abre aspas, esqueçam Circleville, Ohio. Se vocês vierem para Ohio, seus idiotas, vocês vão pagar. Assinado, o escritor de Circleville. Fecha aspas. Foi a última das misteriosas cartas de Circleville. Até hoje, o assunto permanece como um tabu na cidade e poucos se dispõem a falar do ocorrido. Alguns acham que Paul Thrasher foi efetivamente o culpado, que foi devidamente punido, mas há muita discordância quanto a essa conclusão. O fato de que as cartas continuaram a ser enviadas depois de sua prisão depõe muito a favor dele. Há quem ache que a própria Mary Gillespie tem armado para Paul, talvez até para seu próprio marido Ron, talvez uma vítima colateral de toda a trama, mas sempre faltou estabelecer os motivos que a levaram a agir, ou as provas de que ela tenha sido mesmo a responsável. Outros, dado o grau de negligência da polícia do condado de Pickaway, acreditam que o xerife tenha tido algum envolvimento no sentido de armar para Paul, ou de acobertar alguma outra pessoa. E até hoje, sobram desconfianças e faltam certezas nesse caso. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o canal.